Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, gente boa, como vão vocês? Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem. Estou aqui, disposto a compartilhar com vocês mais uma preciosa porção da Palavra de Deus. Que bom que vocês estão aí, que bom que voltaram ou que chegaram pela primeira vez. Esse é um lugar sagrado, um lugar onde a gente se debruça sobre o texto da Palavra de Deus, com muito temor, com muita disposição de tentar entender, compreender e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa estar cada vez mais pertinho de Jesus Cristo. Josué capítulo 10, parte 3, episódio de número 908, 11ª temporada, e é nela que estamos meditando no livro de Josué, capítulo por capítulo. Nós temos outros 10 livros da Bíblia aí, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, a Torá. Temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos comentados capítulo por capítulo. Você pode compartilhar tudo de forma gratuita, você pode ouvir, aprender, faça uma boa aplicação disso para a sua vida, quiser transformar em estudo, em sermão, Deus abençoe sua vida. Se quiser curtir esse trabalho que a gente faz na internet, curta, siga. Quiser apoiar também, você tem como apoiar? Apoie, nos procure, tem o nosso contato aí. Não vendemos nada, não vendemos livro, não vendemos Bíblia, não vendemos curso. Nós fazemos aquilo que Deus tem nos chamado e colocado no nosso coração. Mas se você quiser fazer parte desse trabalho, é muito bem-vindo. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você entra em contato com a gente e nos diga como você quer participar desse trabalho, tá bom? Orando, contribuindo, compartilhando, abençoando outras vidas, e que seja tudo para a glória do nome de Jesus. Veja, versículo 25 do capítulo 10, leia o capítulo 10, escute os outros episódios. O versículo 25 diz assim: não tenham medo e nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes, corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Aqui diante de nós se apresenta o dever de ser corajoso e forte diante das batalhas. Isso é frequentemente enfatizado no livro de Josué. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6. E o cristianismo dá destaque a outras virtudes: humildade, mansidão, espírito perdoador, mas isso não nos exime dos nossos deveres. 1 Coríntios 16, 13, Efésios capítulo 6, versículo 10. E entre as nossas atribuições está o dever de sermos corajosos. A covardia, ela é um pecado ainda maior para um cristão do que para um descrente. Porque o cristão tem motivos mais elevados para a coragem. A exortação não temas não é apenas um encorajamento ao conforto, é um incitamento ao dever. Porque a covardia nos leva a recuar diante do perigo. Perigo, responsabilidade, dor e perda. No entanto, tudo isso pode atrapalhar o trabalho de nossa vida. E aí entra nosso dever de sermos fortes. Não devemos simplesmente lamentar a fraqueza como uma calamidade. Devemos nos arrepender dela como uma falha. A fraqueza moral, ela vem da corrupção moral. Ela nos faz falhar em nossa missão de resistir ao pecado e praticar o bem. Portanto,
É necessário que a superemos se quisermos cumprir nossa missão. E aí vem o apelo ao exercício desta função. Estamos rodeados de perigos alarmantes, em nossos próprios corações pecaminosos, no mal do mundo, nos problemas e tentações que daí decorrem, no mistério da vida. Aquele que não for corajoso com a bravura de Deus, ele sucumbirá diante desses terrores quando perceber suas verdadeiras proporções. Nós somos chamados a tarefas difíceis. Assim como os israelitas no texto, nós somos convidados a tomar posse de uma herança. O reino dos céus não é conquistado sem luta, 1 Coríntios 9, 26. Veja, assim como os israelitas, temos inimigos a resistir no pecado interior, na tentação exterior, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Assim como os israelitas, temos território para conquistar para Deus. Não devemos lutar apenas ou principalmente por nossa própria herança e segurança, mas para que possamos ganhar o mundo para Cristo. 1 Timóteo 6,12, 2 Timóteo 2,3. O segredo da coragem e da força é que elas são, primeiro, derivadas de Deus. Não devemos temer, porque Deus está conosco. Isaías 43, verso 1 e 2. Devemos ser fortes na sua força. Salmo 29, 11, Filipenses 4, 13. Portanto, aqueles que são naturalmente mais tímidos e fracos, eles podem ser fortes e corajosos em Deus. Isaías 40, 31. 2 Coríntios 12, 10. Eles são encorajados pela experiência. Veja, para nós, parece uma fonte brutal de coragem aqueles capitães hebreus plantando os pés nos pescoços dos reis conquistados em triunfo, mas regozijando-se na vitória. Foi bom que eles vissem a mão de Deus nisso e tirassem força disso. Nós podemos buscar força e coragem na contemplação da maneira como Deus nos ajudou no passado. Salmo 34, 6. E a nossa coragem vai sendo aumentada pela prática. O texto é uma exortação. Embora a força e a coragem venham de Deus, elas vêm através de nossos próprios esforços para sermos corajosos e enérgicos. Devemos exercer a graça divina para percebermos sua eficácia. Filipenses 2,12. Elas se ajudam mutuamente. Coragem e força estão associadas. Coragem sem força é uma imprudência arriscada. Força sem coragem é inútil. Devemos ser fortes para justificar nossa coragem e corajosos para usar nossa força. Assim, várias graças cristãs estão ligadas, revestindo a alma com toda a armadura de Deus. Efésios 6,11. Quando você olha para o verso 40, você vê o extermínio dos cananeus. Há aqui uma aparente crueldade dos israelitas na conquista de Canaã que suscita questões morais e religiosas de nosso grande interesse, especialmente aquelas sugeridas pela conduta de Josué. E a relação de Deus com o massacre dos cananeus, o contraste entre as dispensações religiosas anteriores, posteriores. Mas quanto à conduta de Josué, que parece cruel, um assassino, observe outra coisa, que estava de acordo com os costumes da época. A compaixão e a misericórdia cristã era algo totalmente desconhecida daquele contexto. Um homem precisa ser julgado à luz de sua época, contexto, história, sociedade. É errado seguir a multidão para fazer o mal. Êxodo 23, 2. Quando sabemos que é fazer o mal, porque o número de culpados ele não vai atenuar a culpa
de cada indivíduo. Mas o nosso próprio julgamento do que é certo e errado, ele vai ser amplamente determinado pelas ideias prevalecentes, pela conduta irrepreensível de nossos contemporâneos. E quando nós usamos na hermenêutica ferramentas para interpretar o texto à luz do contexto, da visão do autor, quando nós olhamos uma melhor luz à nossa disposição, os nossos corações não nos condenam. 1 João 3,21. E tudo o que acontece aqui foi em obediência a um mandamento divino compreendido. Um suposto mandamento do céu não justifica um ato que o homem sinceramente acredita ser errado, porque em nenhum caso ele está justificado em violar a consciência, e porque ele tem mais razões para duvidar da origem divina da voz externa do que da voz interna. Mas quando a certeza do mandamento divino é tão forte que convence a consciência, torna-se correto para o homem obedecer. O que ocorreu aqui foi em execução do que se acreditava ser um decreto divino de julgamento. Josué ele não considerou que estava destruindo os cananeus simplesmente para abrir caminho para os israelitas. Ele acreditava ser uma espécie de flagelo de Deus, enviado para trazer ruína aos culpados, para livrar a terra dos homens que viviam apenas para desonrá-la e para introduzir uma raça melhor no seu lugar. Quando a gente olha aqui na dificuldade interpretativa de fazer uma exegese disso aqui, e a gente coloca a relação de Deus com o massacre dos cananeus, nós se perguntamos, Deus realmente ordenou isso? E se sim, como podemos conciliar isso com seu caráter de bondade? Se Deus ordenou esse massacre, ele não estava ordenando mais do que ele fez diretamente, permitindo eventos naturais, tempestades, terremotos, fomes, pestes e visitas da morte em geral. Veja, se os homens merecem a destruição pelos seus pecados, não é realmente mais severo que esta seja enviada por ação humana do que venha de causas físicas? Como aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra? Se a punição do pecado em geral é reconciliável com a bondade de Deus, este caso particular pode ser assim. O extermínio dos cananeus foi uma bênção para o mundo. Não era um mal real para os cananeus. Se os homens estão vivendo em pecado e não se arrependem, o julgamento que encurta suas vidas e impede mais males é mais uma bênção do que uma maldição. Pois qualquer perda ou sofrimento é melhor para nós do que sermos autorizados a continuar vivendo no pecado. Lucas 17, 1 e 2. É melhor para nós sermos punidos pelo pecado que cometemos do que continuarmos pecando impunemente. Existe um contraste entre o que ocorreu ali na lei e o que ocorre agora na graça. É preciso ficar claro. Josué trouxe punição, trouxe destruição aos pecadores, mas Cristo traz perdão e vida. Josué só conseguiu encontrar espaço para o seu povo depois de exterminar os seus antecessores. Cristo tem espaço para todos os que vierem ao seu reino. Lucas 14, 22. Josué provou ser digno da herança de sua nação por meio da prática de guerras destrutivas. Os cristãos, eles são tornados aptos para a sua herança pela prática de obras de caridade semelhantes às de Cristo. Não vivemos na mesma época de Josué. Mateus 25, 34, 36. Veja, não estamos autorizados hoje a destruir outros povos, supostamente em nome de Deus. Preciso tomar cuidado com os acontecimentos históricos de nossa realidade, homens que provocam guerras
e que são atribuídos a ele como se ele fosse o enviado de Deus, fazendo a vontade de Deus, sem que Deus esteja nisso. Às vezes permite, sempre permite, porque a sua vontade soberana, o que ele não faz por si só, ele autoriza que aconteça. Mas a gente precisa entender tudo à luz da palavra de Deus, do evangelho da graça e dos ensinos de Jesus. A coragem e a força não são opções para o cristão, mas deveres espirituais. Em meio a perigos, tentações, tarefas difíceis, nós somos chamados a lutar não com violência carnal, mas com firmeza, confiando que a verdadeira força ela vem de Deus. Se na antiga aliança houve juízo, em Cristo nós encontramos graça. Mas a exigência de fidelidade, coragem e perseverança permanece. Se Deus está conosco, por que ainda recuamos diante das batalhas da vida? Estamos lutando apenas por nossa segurança ou pelo avanço do reino de Deus? É preciso olhar as motivações e as intenções de tudo que fazemos para ver se está de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Falar com Deus. Essas guerras de Josué nos ensinam muitas coisas que a gente pode olhar para tudo que acontece hoje e prestar atenção e ver. Será que é preciso agir hoje ainda como Josué? Matando em nome de Deus. Tem gente fazendo isso. Matando em nome de Deus. Sem Deus ter mandado. Vamos orar? Senhor, fortalece o meu coração nas batalhas invisíveis e visíveis diante de mim. Tire de mim covardia que paralisa. Reveste-me com tua força e poder. Que eu seja corajoso para obedecer, firme para resistir ao mal e ainda assim humilde para depender somente de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Joia demais, que bom que você ficou até o finalzinho, que essa palavra abençoe grandemente seu coraçãozinho, e a gente volta, tem muita coisa que a palavra de Deus ainda vai nos ensinar. A gente precisa aprender, tá bom? Colocar em prática, que vai ser bênção. Até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.